Bom dia, tudo certo? Começando mais um Despertando com Dharma, dia 1º de agosto de 2021, e os movimentos continuando. Bom dia, Cris. Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Pati, como tá? Adriana, tu tá bem? Como tá a caminhada? Tá caminhando ainda? Nossa, conta alguma coisa. Queria tanto te chamar, mas não sabia se tu ia ter sinal. Pati, como é que tá aí? Tudo certo? Cris, eu não vi aquele filme, não sei que filme é aquele. Eu esqueci de responder, outro foi um dia corrido. Essa música se chama Enquanto a Chuva Não Vem. Olha que lindinha. Ana Miller, a Mariana Frois e o Rodrigo Alarcon. Mas agora é a Ana que canta o tempo todo. Muito bonitinha. Vou descobrindo esse álbum deles é o Taquetá. Ah, já tá em casa. Bah, que legal. Vamos fazer em algum momento essa semana aí um meet, me conta. Quero saber das tuas impressões. Cris, eu não vi aquele filme, não sei que filme é aquele. Eu pensei em pesquisar, depois eu acabei esquecendo e passou. Oi, Luísa, tudo certo? Em Sampa. Que bom que correu tudo bem, Cris. Adriana. Adri. Então vamos lá. Bonitinha a música, né? Aprendendo muito neste momento. É isso aí, Paty. Eu ontem estava em aula com o Zen. A gente tem aula toda semana. Agora está ficando cada vez mais intenso. Hoje eu tenho aula de novo. E falávamos entre os monges falando sobre... eles estão focando muito na impermanência. Né? Porque, enfim, óbvio, né? Todo esse movimento, não só da pandemia, assim, mas... as pessoas que têm perguntado muito que os monges falem sobre impermanência. E é muito fácil para quem estuda o budismo entender as 4 nobres verdades. Ela é fácil de entender. Mas é talvez a fórmula mais difícil que existe no mundo para tu aplicar. Porque as 4 nobres verdades é que a insatisfatoriedade existe, né? E ela existe por quê? Porque as coisas são cíclicas. E a gente se agarra àquilo que é cíclico. Né? A gente se agarra a algo e tentando torná-lo fixo, torná-lo permanente. E a gente se agarra por quê? Porque a gente tem um apego, né? Tem esse desejo que nos queima por dentro, assim. E a gente acredita que apego é esse amor, né? E se a gente tira esse apego, a gente diz, tá, mas aí é como se eu não estivesse amando, né? Como se eu não estivesse amando aquele ser. Eu estou falando diretamente para a Paty, gente. Não importa o que ela está passando, mas peguem a analogia para cada um de vocês. E a gente acha que então, mas se não me entregar dessa forma, será que não é amor daí, né? Mas é cíclico, não adianta. E a insatisfatoriedade, ela educa, né? Lembra, Paty? Óbvio que lembra, né? Educa. E duk é eixo. Duk, D-U-K, é eixo. E não é que o Buda ensinou como sofrimento, ele ensinou como insatisfatoriedade. Então, quando o eixo está fora do seu equilíbrio, aí aquela roda, ela vai girar de uma forma fora do eixo. E aí o Buda, percebendo aquilo, ele observando aquilo, né? Já falei outras vezes aqui, ele percebe que aquela roda girando fora de um eixo, porque quando está tudo certinho, está tudo girando, né? Tudo girando. Quando ela gira fora daquele eixo, ele percebe que há um movimento de satisfação e aí depois há um movimento de insatisfatoriedade. E essa insatisfatoriedade é que a gente não consegue perceber esse movimento cíclico, que as coisas elas têm o tempo todo um movimento de coisas boas e coisas ruins.
Até aí é fácil de entender. A gente entende, né? E aí depois então vem a cessação, quando a gente entende as causas. Se a gente entende as causas do sofrimento, que é o apego, a gente entende que a gente pode eliminar os seus efeitos, né? E aí vem o caminho óctuplo. E o caminho óctuplo começa com a compreensão correta, né? E por aí vai. Mas a compreensão correta, se a gente não conseguir entender a compreensão correta, não adianta seguir adiante nos 8 pontos. Não adianta. E a compreensão correta é o quê? É entender justamente o início, entender a impermanência. Por isso que eu falei da impermanência. Então, se a gente não entender que as coisas são impermanentes e que a gente sofre porque a gente se agarra, e aí eles pediram que a gente, então, a gente está agora todo discorrendo sobre isso. E aí, mas e como é que tu te livra desse apego, né? Ah, só entendendo a impermanência? Não, já entendi a impermanência. Então é muito incrível que o Buda tenha conseguido ultrapassar esse grilhão. E vocês sabiam que Raula, o filho dele, significa grilhão? Olha que coisa, né? Então o Buda, o Siddhartha, né, o Shakyamuni, ele tinha um filho, né? E se chamava Raula. E o Raula foi, logo que ele nasceu, o Siddhartha sai do castelo, né? Ele vai para a prática, de 6 anos. E grilhão significa o quê? Aquilo que nos prende. Então olha que nome propício, né? Existe um grilhão, existe algo nos prendendo, e mesmo assim ele se desprendeu de tudo. Então vamos tentar. Nós estamos à beira do abismo. Mas não significa que quando caímos tudo acaba, né? Quando caímos a gente cai para um lado, para o outro, entre o medo e a coragem. E onde há lodo, há lótus, né? E a Joanna Halifax, ela brilhantemente vai nos ensinando esse caminho, assim. E a editora Lúcia da Letra nos trouxe para a gente poder entender o que significa isso. Bora, né? Bora. Então a gente parou aqui na página 139. Apatia moral e a morte do coração. Nossa! Então já começou com uma voadeira. Apatia moral e a morte do coração. Vivemos em um mundo com extremos de violência direta e de opressão sistêmica. Então, sistêmica que todo sistema, né, todo organismo, de alguma forma, seja comunidade, corpo, ele é tomado por um vírus, literalmente agora. Então, mas aí no caso é uma opressão, né, que nos proporciona muitas oportunidades de sofrimento moral. Como respondemos à corrupção corporativa e política, ao abuso de mulheres e crianças, à crise de refugiados, ao racismo, à injustiça econômica, à exploração ambiental, à falta de moradia? E a lista não termina aí. Parte do trabalho com violações morais é reconhecer e transformar os valores e comportamentos psicossociais que fazem com que a prevenção do sofrimento seja a norma. Sinto que é essencial não nos deixarmos aprisionar pela necessidade de sermos percebidos como uma pessoa decente, per se. Frequentemente, precisaremos arriscar sermos rejeitados, ou coisa pior, para nos mantermos alinhados com nossos valores mais profundos. Vamos começar já com a nossa enquetezinha, assim, é bacana, né? Aí vocês vão entrando nas suas analogias. Por que eu faço essas enquetes? Porque quando vocês fazem analogias dentro do sistema de cada um, vocês começam a entender melhor o texto. Então, eu sei que é difícil ficar ouvindo e tudo mais, né? É uma forma nova da gente aprender. Então, faça uma analogia. Quem de vocês já se sentiu desalinhado ou rejeitado ou coisa pior, né? Quando tu te manifesta porque tu tá tendo uma questão moral, assim, não, eu vou ter que romper, eu vou ter que falar alguma coisa, às vezes com a família, muitas vezes com a família, né? Porque a gente está alinhado para mantermos nossos valores mais profundos. Quem passou e está passando por isso, levanta a mãozinha. A autora Sarah Schumann observa que, em vez de confrontar as transgressões morais de nossa sociedade, muitos de nós optamos pela gentrificação mental,
permitindo que o nosso senso comum e decência sejam colonizados por privilégios. Não queremos nos sentir desconfortáveis e nem incomodar os outros. Somos avessos a conflitos. Por isso evitamos a realidade de sofrimento. Olha aí, ó, pessoal. É isso aí. Por que a gente faz isso, gente? Também essas enquetes. Que é importante, né? Que se perceba que existe outras pessoas que estão passando por isso também. Daí tu tá ali no autocentramento. E a cada momento tu tem que perceber que há mais pessoas passando. E essa luta é muito louca. Porque existe um elemento consciente que está observando essa luta entre os módulos da nossa psique. E existe uma consciência observando aquilo. Então isso já é a prática de meditação. Então há módulos da nossa mente, isso é a psicologia moderna. Ela vai trazer esse tipo de relação. E há uma briga ali, né? E a consciência observando aquilo. E quando alguém de alguma forma tem mais argumentos, a consciência segue aqueles argumentos. Significa que a gente está ferrado. Eu vou mais longe nessas explicações no curso de meditação que está começando dia 10. Aí eu vou abranjo bem mais isso. Enfim, quem não se inscreveu, ainda se inscreva, porque é o último curso do ano. Certo? Não queremos nos sentir desconfortáveis e nem incomodar os outros. Somos avessos a conflito, por isso evitamos a realidade e sofrimento. E assim, os sistemas de violência se fortalecem. Muitos em nosso mundo hoje optaram pela gentrificação mental, em vez de lidar com transgressões morais. A revelação da verdade é tremendamente perigosa para a supremacia, escreve Schumann. Temos uma sociedade na qual a felicidade dos privilegiados se baseia em nunca dar início ao processo de responsabilização. Essa quarta forma de sofrimento moral, lembro que o sofrimento moral é dividido em 4 partes, né, que a gente foi lendo ao longo dos 4 dias, os últimos 4 dias aqui. Essa quarta forma de sofrimento moral é a apatia moral, quando nossa negação, falta de cuidados ou ignorância voluntária nos permitem ignorar ou nos isolar do sofrimento dos outros. Estou aterrorizado com a apatia moral, escreveu James Baldwin em Remember This House. A morte do coração que está acontecendo no meu país. Essas pessoas se iludiram por tanto tempo que realmente não acham que eu sou humano. Cresci em um lugar apelidado de Cidade Branca, uma comunidade restrita no sul da Flórida, onde nem judeus nem afro-americanos podiam morar. Nossa família e nossa comunidade viviam uma bolha. A contrapartida da Cidade Branca era a cidade de cor. Olha que coisa louca. Literalmente do outro lado dos trilhos da ferrovia. Todo dia de semana, meu pai entrava em seu Ford Thunderbird, ou Lincoln Continental, e atravessava os trilhos e dirigia até a não tão grande avenida da cidade de cor para apanhar Lila Robson, ou Laila. Minha família havia contratado Laila em 1946, quando fui atingida por uma doença grave aos 4 anos de idade. Ela era das Bahamas e suas raízes profundas eram africanas. Ela trabalhava para nós como governanta e cozinheira e, ao longo dos anos, tornou-se uma força de influência amorosa e de fortitude em nossa família. Quando Laila chegou a nós, não fazia ideia do que, em Coral Gables, nome verdadeiro da Cidade Branca, morávamos em uma comunidade de exclusão. Como peixes que não sabem que estão nadando na água, nossa família nadava em águas de racismo, classicismo, privilégio e da crença de que nossa religião era a religião. Nós éramos ignorantes ou optávamos por não olhar quanto à realidade do racismo que permeava nossas vidas. Sofríamos do pior tipo de apatia, a apatia que nasce da objetificação do outro e da negação que resulta de viver em uma bolha de privilégios. Então isso não precisa nem falar, né? É muito comum. Quando minha saúde começou a melhorar, eu viajava com meu pai para West Coconut Grove, nome verdadeiro da cidade de cor, para buscar Laila.
Ainda me lembro do cheiro de comida frita, das lojas familiares com pouco estoque, dos automóveis desgastados, da boa música, do calor da comunidade. A cidade de cor era outro mundo, muito distante da minha escola primária, de crianças brancas e do nosso clube de campo, com seus jogos de golfe, de bridge e de coquetéis. Então, um mundo de ricos. Não pude deixar de notar as diferenças gritantes entre esses mundos. E, no entanto, não estava totalmente convencida de que estava vivendo no melhor deles. Não sabia quanto Laila ganhava, mas quando vi onde ela morava com as 3 filhas, entendi que devia ser uma ninharia. Seu apartamento ficava dentro de um monstro de concreto, o apelido para arranha-céus miseráveis construídos no West Grove, como uma espécie de versão equivocada da renovação urbana. Aquelas caixas de concreto cheias de mofo e infestadas de baratas assavam seus moradores no calor, e eu me preocupava com aquela pessoa que era gentil comigo e a quem eu tanto amava. Quando Laila me disse que sua avó tinha sido escrava, fiquei chocada. A escola experimental Merrick não nos ensinou nada sobre escravidão, mas eu sabia que era realmente uma coisa bem ruim. Ainda assim, não falávamos sobre escravidão em nossa casa. Ouvia falar do golfe, das escoteiras Brown e sobre negócios. O mundo é aquilo que a gente enxerga, né? E também não dá para culpar ela, criança, né? Óbvio. Laila e eu parecíamos viver em 2 universos diferentes. Parecia não, vivem. No entanto, esses universos se cruzaram. O universo que minha família ocupava explorava o de Laila e se justificava transformando-o em outros. Sem saber, Laila, através da sua humanidade, abriu meus olhos para o privilégio branco que protegeu nossa família da dura realidade do racismo. E isso me fez quem eu sou hoje, com uma profunda consciência de como a apatia moral continua envenenando o nosso mundo. Existem outras bolhas de apatia, como a bolha do isolamento. Anos atrás, um aluno meu, que estava nas forças especiais, me escreveu sobre a escolha do isolamento para evitar enfrentar o sofrimento em torno da lesão moral que sofrera como combatente. Em um e-mail ele me contou que, como veterano de combate, havia se refugiado na bolha do isolamento para lidar com o trauma de guerra, mas seu isolamento se transformou em apatia. E é isso, né? Lembram que a gente tinha falado ontem sobre... No final da live eu comentei sobre as formas que a gente reage às coisas, né? Então, quando surge alguma coisa na vida, a gente reage primeiro pelo instinto, o instinto reptiliano, né? O instinto mais primévio que nós temos, né? Que a gente, ou é uma luta, ou a gente entra num combate imediatamente, sem pensar, no impulso, ou a gente foge, a gente, enfim, né? E ainda não é isolamento, há uma fuga realmente. Tu foge do embate e há o congelamento, onde tu não reage. E essa então é o estresse voltado, a reação ao estresse voltado para fora. Aí há a reação ao estresse voltado para dentro, quando depois que acontece a situação, né, e que tu não reage de forma, naquele momento consciente, aí vem a autocrítica, o isolamento e a ruminação. Né? Lembram disso? Que é o que está acontecendo aqui no livro, ela está falando sobre isso. Então, a autocrítica, o isolamento, a ruminação, a gente sempre vai reagir dessa forma. Então, vejam quem está aí sofrendo por algum problema moral e coisa, que levantaram a mão, veja em qual ponto está, se está na ruminação, e esse é o estresse voltado para dentro. Então, a gente pode até reagir com o estresse voltado para fora e mais o estresse voltado para dentro. Então, a ruminação, isolamento ou autocrítica, tu fica ali, pá. E há, então, a autocompaixão que vai tentar quebrar esses mecanismos de defesa da própria mente. Por que a mente faz isso? Né? A mente, ela vai... O primeiro reptiliano, ela vai agir conforme a nossa carga genética, gente. É luta, fuga, congelamento. Te finge morto. Né? Por quê? Porque ela quer preservar somente os genes, ela não quer outra coisa. Tá? É esse o momento. Aí depois o nosso cérebro deu uma avançadinha, deu um aplicativo, assim, uma atualização no aplicativo. Aí a gente começou a ruminar, começou a se isolar da situação, começou a ter autocrítica. E a autocrítica não é ruim. Às vezes tu precisa fazer uma
né? Uma avaliação nesse sentido, a avaliação. E aí então surge a autocompaixão, que é o top, né? Que só se consegue através do quê? De atenção plena, que é quando tu percebe toda essa autocrítica, ruminação, isolamento surgindo. Tu percebe a autobondade, pô, eu fiz isso, mas eu estava num momento ruim, é uma situação, papá, tu vê as condições. E aí, então, entender aquilo que eu falei aí, gurias, que levantaram a mão, a humanidade compartilhada, ou seja, outras pessoas também estão passando por isso. Quando eu me coloco num sistema, eu percebo já que eu não estou mais sozinho, então isso é um treinamento. Tem que perceber onde tu tá. Estou ruminando, entendeu? E aí a gente tem que treinar. Fui obrigado, então aqui ele contando, esse aluno dela. Fui obrigado a viver situações criadas por homens com autoridade que postergaram a possibilidade de se livrarem de tais experiências. Vi que a guerra não cria nada além de vítimas. Até o momento, os Estados Unidos ainda não reconheceram oficialmente o número real de civis mortos na guerra do Iraque. Nem responderão adequadamente aos efeitos debilitantes da guerra sobre seus próprios soldados e suas famílias. Em certo sentido, eu também era um dos invisíveis. E para lidar com isso, recuei para as montanhas para ficar sozinho. Isolamento, né? No meu isolamento, a meditação, leitura e reflexão sobre o Dharma ajudaram bastante, mas eu não tinha uma comunidade. Aí é sangue, né? E nem um propósito. Aí isso é motivação. Meu isolamento acabou indo além da cura e se tornou uma muleta. Fiquei apático e seguro. Olha só, ficou seguro, não ficou apático. Então, se não houver motivação correta, gente, pouco adianta estudar o Dharma, participar de aspectos sociais, não sei o que. Se a motivação não for correta, esquece. Esse homem teve a coragem de abandonar sua apatia e entrar no programa de treinamento da capelania budista do Upaya, como uma maneira de explorar formas de servir aos outros. Aí começa a motivação correta. Ele tinha um grande processo de cura a ser feito. Quando falou sobre as missões em que serviu, pude ver que estava profundamente ferido pela guerra. Sua história me deu compreensão mais sutil sobre o que era estar moralmente ferido e se refugiar na apatia. Culpa, vergonha e autoaversão faziam parte de sua experiência de lesão moral, assim como a negação. Culpa, vergonha e autoaversão. Gurias aí que levantaram a mão e as outras que não levantaram, que eu sei que também estão, mas estão aí se fazendo. Qual dessas vocês estão sentindo? Culpa, vergonha, autoaversão? Ela está dando alguns exemplos, né? Pode ter mais. E no final ele redescobriu sua coragem e compaixão. Sua vontade de ser curado era de fato admirável. James Baldwin identificou o antídoto para a apatia. Nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada mudará se não for enfrentado. Legal, né? Olha o antídoto, vou ler de novo. Nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada mudará se não for enfrentado. Meu aluno das Forças Especiais entrou no programa do Upaya como uma maneira de abandonar seu isolamento e enfrentar seu sofrimento. Do meu próprio modo, resisti à apatia, à atração da apatia moral, participando do movimento de direitos civis dos anos 60, porque me compeliu a enfrentar os horrores da justiça racial, culpa e vergonha. Culpa, arrependa-se. E não faça mais, qualquer coisa que seja. Entendeu? Acabou. Culpa é uma coisa que não pode existir. Também me mostrou a necessidade de entrar em terrenos de cremação do sofrimento para entendê-los melhor. Minhas experiências como voluntária em uma enfermaria de hospitais psiquiátricos de Nova Orleans, com 20 e poucos anos, protestar contra a guerra no Vietnã e outras guerras posteriores, sentar-me com pessoas que estão morrendo, essa é a vida dela, né? Ensinar meditação na prisão e estar presente em Los Alamos e Auschwitz, provavelmente diminuíram a espessura do revestimento de privilégio com o qual nasci. Roshi Bernie Glassman chama essas jornadas de mergulhar. Ao mergulharmos, podemos nos transformar e, idealmente, também podemos ajudar a transformar as instituições e culturas que causam danos aos outros. Mas para mergulhar e permanecer em um terreno de cremação como a Síria, uma prisão ou uma doença, precisamos de vontade, determinação, perseverança
E finalmente amor e sabedoria. Ou seja, ela está citando aqui as paramitas e as incomensuráveis. 6 paramitas, 4 incomensuráveis, citou algumas. É nesses ambientes que o caráter moral é moldado e é onde a verdadeira integridade pode nascer. Beleza, né? Vamos parar aqui. Amanhã a gente entra na integridade e outros estados limites. Vamos fazer uma prática? Então, tem gente aí que está com culpa e vergonha. Tá bem? É isso aí. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Se estão sentadas, desencostem da cadeira, as costas eretas. Cabeça levemente inclinada para frente, repousada naturalmente. Os ombros relaxados. As mãos relaxadas, da forma que vocês quiserem. Quem conhece os mudras, use. Apenas soltem seu corpo. Quem está deitado, apenas fique consciente, os olhos semiabertos. E esses olhos semiabertos não significa que tu vai conectar a realidade exterior, mas sim deixar que todos os sentidos sejam convidados a trazer qualquer coisa que surja no ambiente externo. E que façam parte dessa prática. Façam mais uma inspiração. Uma vez que o corpo esteja relaxado, procurem observar a sua respiração, como ela está nesse momento. Observe como está a mente de vocês nesse momento. Se surgiu alguma coisa durante o texto, como foi descrito, da apatia moral, alguns citaram culpa, vergonha, medo. Então eu vou pedir para que agora cada um escolha a sua palavra, nesse momento que está ruminando, a sua sensação que está gerando algum pensamento, ou pensamentos de ruminação, de autocrítica. E se escolheram culpa, por exemplo, vergonha, medo, qualquer uma delas, vou pedir para que vocês observem em que parte do corpo está essa palavra. Consegue identificar essa palavra em alguma parte do corpo? Consegue identificar essa palavra agora solta em alguma parte da sua mente? Sem os pensamentos? Como vocês já devem ter percebido, ela não está em lugar nenhum. Ela é apenas um conceito que a gente cria e a gente se fixa a esse conceito. Uma vez que não existe esse conceito e que ele não está em lugar nenhum, por que tu está te identificando com essa situação?
Cada vez que esse conceito novamente surgir e tu ficares preso a essa ruminação da mente, pare por alguns momentos, olhe à sua volta, observe a sua respiração. Veja que o que estava acontecendo era uma identificação, e aí tudo fazia sentido. Observe a sua respiração e verá que esse ciclo se quebra. Imediatamente. Procure identificar qualquer coisa que surja na mente, qualquer sensação, vergonha, culpa, medo, indignação, tristeza, e procure identificar no seu corpo e na sua mente, e verá que isso some imediatamente. Essa fração de segundos, quando isso tudo some, é o tempo que você tem de lucidez para tomar uma atitude. Pode ser que o problema não desapareça, certamente não desaparecerá. Mas é preciso ter lampejos de lucidez, serenidade. Momento em que você clareia a sua mente, clarifica a sua mente. E você pode reagir. Teste isso outras vezes durante o dia, se estiver passando por algum problema, para que tenha esses momentos de lucidez, momentânea, provisória, mas são importantes. Se afaste, se afaste. Faça uma inspiração profunda. Soltem, soltem. Descontraiam, sorriam. Hoje é domingo. Vão para o sol. O sol faz bem para qualquer situação. Ok? Entre em contato com o elemento fogo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e tocam a todos os seres. Qualquer benefício que tenha sido gerado, a gente leva para todos os seres. Envia para todos os seres. E que nós possamos tornar um caminho iluminado, sereno, lúcido, tranquilo. Okay? Bom dia, bom domingo e até amanhã. Talvez, né? Oi, Giza, tudo bem? Obrigado pela rosa.